Francisco, Conseguimos. bem? Como vai? Tudo bem, excepcionalmente aqui a gente vai fazer uma troca aqui nas funções, né? Parece que fica muito melhor para visualização das pessoas por conta desses comentários aqui de baixo, que a nossa intérprete de Libras, a Luciana, fica aqui do meu Vai lado e a gente bem? faça. Como vai também? Mas, presidente, eu sou convidado, na verdade, eu quero lhe deixar com a palavra porque eu não quero quebrar nenhum protocolo aqui. Não, acho importante, assim, Francisco, eu pedi para a nossa presidente Maria Helena Dornelles para que nós marcássemos essa live junto à comissão, para marcar um pouco, né, a inauguração e fazer uma divulgação do nosso auxílio, né, voltado ao advogado com deficiência física e mental. E para nós é uma oportunidade também de nós externarmos a, a vivência do advogado que tem esse desafio acrescentado à sua atuação, né? Então também lhe ouvir um pouco sobre essas questões voltadas por advogado com deficiência, falar um pouco do trabalho da comissão. Então, eu inicio aqui o trabalho lhe dando aí uma boa noite, né? E também para que a gente faça e pontue esse trabalho tão nobre, tão digno, né? E a importância de nós criarmos um auxílio específico para os colegas. Com certeza, presidente. Olha, primeiramente, eu queria saudar essa iniciativa da diretoria da Caixa, na sua pessoa, e quero fazer isso em nome da nossa presidente, doutora Maria Helena Dornelles, que eu já vi que entrou na nossa live, portanto, eu quero deixar aqui o meu carinhoso abraço para ela e espero que ela interaja conosco aqui, porque eu sei que ela, apesar de estar em casa e não ter tanta familiaridade com esses instrumentos aqui de tecnologia, assim como eu confesso que não tenho também, estava com dificuldade de dar início na nossa live. Queria então cumprimentar por essa iniciativa, porque essa série de lives que está sendo feita essa semana pela Caixa, e eu já assisti algumas, tem muita importância. Ontem mesmo eu estava assistindo a live com a nossa vice-presidente, doutora Mariana, Sim. com a presidente da subseção de Sapucaia, muito elucidativa. Então, eu ouvi sobre os benefícios e as políticas que têm sido desenvolvidas pela sua gestão no tocante à saúde mental dos advogados, sobretudo nesse período da pandemia. Então, queria agradecer esse convite, que nos deixa muito honrado. Tenho certeza que falo em nome da doutora Maria Helena, Sim. e nominar cada um da diretoria, seja o senhor que vem fazendo esse papel brilhante, não só aqui na nossa seccional, como em todo o Brasil, né? Coordenando as caixas de assistência de todas as seccionais. Também a doutora Mariana, a doutora Neuza, nossa sempre coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a doutora Neuza Bastos. Também não posso deixar de fazer menção do doutor Gustavo Urren, né? Sim. Sempre tão acolhedor quando a gente apresenta as nossas demandas, e esse tema de hoje é uma demanda que a gente apresentou ainda na gestão passada, mas que somente nessa gestão saiu do papel, né? E então, só para não esquecer também a doutora Claridê, né, que vem fazendo, que completa essa diretoria da Caixa, né, que é tão importante para a gente no sentido dessa assistência que agora, nesse período, se tornou tão fundamental, né? Então, não posso deixar de fazer essa menção, né, em nome da nossa presidente, em nome de toda a nossa comissão, que hoje esteve reunida e que está, já vejo alguns colegas aqui presentes na nossa live. Então, agradecer e novamente agradecer pela deferência
de nos deixar aqui na parte de cima, para que tenhamos uma conversa com o maior grau de acessibilidade possível, né? Eu já estou aqui um pouco ofegante aqui, porque estou em um dia de muito calor e eu estou com um problema no meu ar-condicionado. Então, eu peço só uma gentileza de me aguardar, que eu quero resolver isso, porque a própria Luciana, eu sei que ela também está com calor aqui, a gente precisa resolver, senão vou começar a pingar aqui. E aí vai ficar ruim para a nossa live, né? Fica à vontade. Mas, Francisco, assim, ó, também cumprimento a doutora Neuza Bastos, que está aqui hoje, cumprimento toda a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, cumprimento o doutor Gustavo Jurren, a doutora Mariana e a doutora Claridê também, dentro do quadro ao qual tu te referiste, né, o trabalho que a gente tem feito, acho importante essa tua elucidação quanto às temáticas. Realmente me orgulha muito saber que esse time faz um trabalho de maneira tão nobre para a advocacia gaúcha do estado do Rio Grande do Sul, e eu também tenho a honra aí de coordenar as caixas de assistência. Bom, a Caixa de Assistência aqui do Rio Grande do Sul, Francisco, já está completando 75 anos ano que vem, então tem uma história belíssima aí de auxílio aos advogados em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos feito um trabalho aí buscando dar benefícios, rogar benefícios à advocacia do estado, cuidando da saúde e do bem-estar aí dos advogados, né? Enquanto a Ordem dos Advogados tem aquelas obrigações tão rígidas quanto a nossa profissão, né? Em defesa das prerrogativas, zelando pela ética profissional, zelando pelo nosso estatuto, pelo estatuto da OAB, aí junto com a OAB Nacional, brigando tanto nos tribunais quanto no legislativo, quanto com o Poder Executivo, pelas prerrogativas profissionais e outras temáticas atinentes à nossa matéria. Nós temos essa obrigação de levar benefícios à pessoa física do advogado, né? Ao CPF do advogado e de seus familiares, né? E é assim que a gente tem essa missão, e a nossa missão primordial é trabalhar com aqueles advogados carentes, tanto carente financeiramente, quanto carente com algum desafio pessoal seu para atender à sua profissão. E foi pensando nisso que a gente trabalhou na inclusão de novos auxílios, né, que culminaram em ser criados justamente neste momento de pandemia, né? Então, nós já víamos com essa construção dos novos auxílios aí desde o ano passado, do final do ano passado, e nós resolvemos fazer o lançamento ao final do mês de maio, se eu não me engano, dos auxílios, procurando acrescer aqueles auxílios que nós já temos, já tínhamos, né? Ou seja, o auxílio funeral, o auxílio especial, auxílio cirúrgico hospitalar, que servem para que prosseguem servindo aos advogados em certas situações, quais sejam aquelas em que o advogado apresenta alguma comorbidade que lhe retira da sua profissão, que lhe retira do dia a dia profissional, e ao mesmo tempo demonstrando ter carência econômica. Nós temos agora novas obrigações, né? E novas obrigações de dar novos auxílios, né? Sempre, acho que a doutora Maria Helena Dornelles está aqui conosco. Um grande abraço, um grande beijo, a doutora Maria Helena Dornelles, que tem uma história riquíssima junto à nossa entidade, ocupando e dando uma resposta para a advocacia de maneira muito completa quando ocupou a diretoria da Ordem, numa gestão histórica junto ao Dr. Cláudio Lamáquia. Então, a cumprimento, e tenho junto a ela aí sempre aprendendo muito como trabalhar pela nossa entidade, dando esse retorno que a advocacia nos dá na nossa vida. Eu tenho pai advogado, minha mãe foi advogada, minha esposa é advogado, e tudo que nós temos, nós devemos à advocacia, né? E para mim é uma honra poder trabalhar pela entidade aí e dar esse retorno permanente
para que a nossa classe saia cada vez mais fortalecida, com mais musculatura profissional e também com mais saúde e bem-estar junto à Caixa de Assistência. Pois bem, e dentre esses novos auxílios, Francisco, nós fizemos um trabalho para criar o auxílio inclusão, né, que é um auxílio justamente visando aqueles advogados com deficiência física, deficiência mental, para a compra de uma prótese, de uma órtese, para próteses, órteses, e um trabalho aí que pode significar uma compra até de um aparelho auditivo, de uma cadeira de rodas, justamente para aqueles advogados mais necessitados. Eu acredito que tu tenha muito mais experiência, né, por ser hoje, inclusive, vice-presidente da comissão, sobre essas dificuldades vividas por esses colegas. E a gente está aqui hoje justamente para que você, a presidente da comissão, os membros da comissão, levem essa palavra da criação desse auxílio, que é um auxílio que não é criado pela Caixa de Assistência, e sim pelo sistema OAB, e foi gestado junto com a sua comissão, junto com os membros da sua comissão. A presidente Maria Helena Dornelles esteve permanentemente conosco na criação desse auxílio, e é justamente por isso que nós temos muito orgulho de externar para a sociedade, para a nossa classe dos advogados, a criação de mais esse auxílio, né, Francisco? Então, eu acho importantíssimo aí que a gente leve para os colegas essa palavra. Então, aqui até a Daniele, nossa assessora de imprensa, ela coloca aqui a destinação, né, para diagnóstico com deficiência mental ou física que necessitem de tratamento de próteses ou órteses. E aí, dentro desse ponto, eu acho que tu podes mesmo acrescer, e acho bacana tu contares um pouco desses desafios desses colegas, né? Até para aqui, para os seguidores da Caixa de Assistência, para os nossos colegas aqui, para o Marcelo Lorenzi, nosso colega que está sempre conosco na Ordem dos Advogados, para o Paulo Cordeiro também, que está aqui conosco, para que tu possa externar também um pouco essa realidade vivida por esses colegas. Presidente, eu penso que o momento que está sendo lançado esse auxílio inclusão, esse novo benefício do sistema OAB, ele não poderia ser melhor. Por quê? Porque quando se pensou num plano nacional de valorização do advogado com deficiência, isso lá em 2017, provimento 177 do Conselho Federal, na gestão do presidente Cláudio Lamáquia, não é? Se quis sinalizar para o advogado com deficiência que existia um interesse da nossa classe em valorizar aquele segmento que muitas vezes fica à margem dos melhores espaços, né, como é aqui o caso da nossa comissão, né, e de outras comissões, e mostrar que existem vantagens no advogado se declarar perante a sua classe, a sua entidade, como um advogado com deficiência, para que a gente saiba e possa melhor isso ser traduzido em benefícios como esse que está sendo criado agora. E por que eu digo que não poderia ser feito em melhor momento? Porque na semana passada, durante a reunião dos presidentes de comissões, chegou ao nosso conhecimento, através da nossa secretária-geral adjunta, doutora Fabiana Bart, que início do mês de agosto, agora, vai ser iniciado uma atualização cadastral de todos os inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul. E que nessa atualização cadastral vai passar a ser incluída a pergunta se o advogado, advogada ou o estagiário possuem alguma deficiência e qual. Hoje em dia, cada vez menos, existe uma certa desconfiança por parte do advogado. O que eu vou ganhar se eu me declarar uma pessoa com deficiência?
Bom, agora a gente já sabe que se ele for uma pessoa com deficiência comprovadamente carente, ele vai ter esse acolhimento por parte do sistema da OAB, representado pelo seu braço assistencial, que é a Caixa de Assistência, além de outros, como a gente pontuou no nosso plano estadual, que está já sob a apreciação do nosso Conselho Pleno Seccional, como, por exemplo, a cobrança diferenciada de anuidades para advogados com deficiência, nos modos do que já ocorre com os jovens advogados, né? Isso foi deferido em benefício dos jovens advogados, porque é sabido da dificuldade que um advogado novo enfrenta para até ele conseguir se estabelecer na sua profissão. E essa dificuldade se repete no caso dos advogados que possuem alguma deficiência. Então, essas questões que estão que estão passando por essa revolução, poderia citar outras, como, por exemplo, tramitação preferencial dos processos. Isso é necessário que a gente fale aqui para tornar essa informação cada vez mais popularizada no nosso meio. Os processos, sejam eles administrativos, sejam eles judiciais, desde a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, tramitam sob regime de tramitação preferencial. Ou seja, a gente precisa trazer essa informação, que é valiosa, para o conhecimento geral da nossa categoria. De modo que, quando se faz um recadastramento, como é o que vai ocorrer agora a partir do mês de agosto, a gente está sinalizando para a advocacia que existem as vantagens, existe a valorização de todos os advogados, inclusive dos advogados com deficiência. Então, eu vejo isso como muito oportuno de a gente estar fazendo essa discussão justamente nesse momento, porque vai haver esse recadastramento e a gente vai poder, com números, poder implementar políticas mais efetivas ainda junto a outras esferas. Como, por exemplo, o Poder Judiciário. Constantemente a gente se reúne, porque é a nossa atribuição, com outras esferas de poder, como o Judiciário, como as casas legislativas. E todos eles querem saber quantos advogados com deficiência têm inscritos aqui na nossa seccional. E esse dado agora vai passar a ser conhecido. Então, isso vai trazer muito mais efetividade para a nossa política do dia a dia, poder cobrar, para poder chegar com números e não somente com estimativas. E respondendo, eu acho que a sua pergunta a respeito da nossa comissão, eu acho importante a gente dizer que na nossa comissão tem muita representatividade de colegas com deficiência, o que me deixa muito orgulhoso. A gente, cada vez mais, vem encontrando em colegas a identificação com a nossa comissão. Hoje mesmo, na nossa reunião, já tivemos colegas novos entrando e com deficiência, certo? Porque isso está chegando para o grande público e as pessoas estão se dando conta de que devem ocupar esses espaços que até então ou não existiam ou eram ocupados por pessoas sem deficiência. Eu mesmo, como o senhor deve saber, não possuo nenhuma deficiência. A doutora Maria Helena, que é a nossa presidente, que é uma pessoa histórica na luta da pessoa com deficiência, o senhor bem sabe disso, e desde o início, desde quando era tudo mato, ela já estava lá fazendo a política, não só dentro da nossa OAB, como também essa política com esse olhar social, que é bem característico dela e que também, para nossa satisfação, é característico seu, né? E isso está sendo mostrado agora e não poderia estar em melhores mãos, né? Junto com toda a sua diretoria. E eu queria novamente fazer uma menção carinhosa à doutora Neuza, porque é necessário que exista esse olhar. E esse olhar eu vejo na doutora Maria Helena, nossa presidente, corregedora-geral da OAB, e na sua diretoria. E eu gostaria, enfim, se tiver alguma questão que possa ser mais relativa ao
ao histórico da nossa comissão, eu ficaria muito feliz em responder. Mas se... São esses os pontos, né, Francisco? Eu acho que a nossa intenção aqui hoje, eu solicitei a reunião, é justamente para que a gente possa chamar a atenção para essa parceria e que essa parceria possa se desenvolver, que esses colegas tragam demandas cada vez maiores aí para toda a nossa classe, tá? Aquele colega que tenha deficiência, digo, olha, aqui no tribunal eu não tenho acessibilidade, da gente conseguir, ou aqui no fórum da minha localidade eu não tenho acessibilidade. Então, eu acho que o ponto principal é esse. Eu gostaria de externar um pouco mais também, aproveitar a oportunidade, Francisco, de falar dos novos auxílios que a gente tem criado aí para dentro, para a classe dos advogados, né? Então, tratando da questão aí do auxílio superação, para aquele advogado com deficiência física, nós já comentamos que nós temos este auxílio que nós chamamos de auxílio inclusão, mas não foi só esse, como eu estava dizendo antes, o auxílio oncológico para aquele advogado que tem câncer, infelizmente, e tem acesso à rede do SUS, gratuita, obviamente, mas também tem acesso ao plano de saúde, mas não tem dinheiro daqui a pouco para pagar os remédios, que nós sabemos que é um tratamento caríssimo, e é um auxílio que ele não é voltado para aquele auxílio especial que nós tínhamos antes, porque aquele requeria que o advogado estivesse afastado da sua profissão. E não é essa a nossa intenção. Aqui o advogado pode estar no escritório, mas ele tem uma doença que a classe, através da Caixa de Assistência dos Advogados, e é importante referir que a renda oferida pela Caixa de Assistência, majoritariamente, é vinda da anuidade dos advogados. Então, a Caixa de Assistência ela representa a força da advocacia voltada para auxiliar aqueles advogados que mais necessitam. Então, aquele advogado com câncer, e aquele advogado que nós estamos dizendo com uma deficiência física e mental, e também a criação de um auxílio solidário, porque muitos colegas, nesse momento de pandemia, inclusive, não têm que comer, e essa é a realidade, infelizmente. Então, é um colega que enfrenta uma questão de um audiencista, um colega que, durante a pandemia, vê os fóruns fechados, vê os sem prazos processuais para sacar o alvará, ele pode requerer à Caixa de Assistência o auxílio solidário, desde que demonstre essa situação de extrema carência econômica, né? Esses auxílios eles podem ser acessados no site da Caixa de Assistência dos Advogados. Ali tem uma aba ali em cima chamada auxílio para todos os colegas advogados, ou seja, ele vai fazer um requerimento. Nós já julgamos mais de 100 de processos voltados para este auxílio solidário, para a criação desse auxílio solidário. Então, o Joel aqui faz uma questão aqui parabenizando aí o doutor Francisco, que com todas as dificuldades pela falta de acessibilidade no Instagram, garantiram a participação de intérprete de Libras. Realmente foi uma sensibilidade grande sua aí, da gente fazer esse trabalho aí que a Luciana está nos auxiliando. Bom, o auxílio solidário, então, é voltado àqueles que se encontram em situação de carência financeira extrema, que necessitem de auxílio temporário em caráter alimentar para manutenção de sua subsistência, e aí ele deve fazer a demonstração dessa comprovação de carência financeira extrema submetido às nossas assistentes sociais. O auxílio proteção, Francisco, é voltado para aquela mulher advogada que sofre violência doméstica e tem, infelizmente, que se ausentar do lar para se afastar desse marido agressor, desse companheiro agressor, ou ele sai do lar e ela acessa a sua renda a partir daí, tá? Esse foi um trabalho nosso junto à Comissão da Mulher Advogada, junto à doutora Cláudia Sobreiro, a quem eu cumprimento pelo trabalho belíssimo feito à frente da comissão, e visa justamente estender a mão àquela mulher agredida, né? É uma participação que a Caixa de Assistência tem num trabalho muito maior da Ordem dos Advogados em proteção
dessas mulheres agredidas nessa bandeira histórica da Ordem dos Advogados. Bom, Francisco, aí eu acho bom referir a criação também do auxílio natalidade, que nós tínhamos também pelo Plano Nacional da Mulher Advogada, de deferir a isenção de uma anuidade para a mulher advogada. Nós estamos aqui estendendo aos pais, não somente às mães, mas também aos pais, que no ano do nascimento da sua filha ou do seu filho tenham isenção da sua anuidade também, né? Independente da sua situação financeira. Muito importante, presidente. Parabéns. Essa extensão para os pais também é algo que merece ser louvado. Porque a gente sabe, né, Francisco, que os custos aumentam bastante e aquele pai ele também tem que se afastar, digamos assim, da sua profissão. Daqui um pouco a gente vê que o advogado é um profissional liberal, um batalhador, e ele daqui um pouco, no outro dia, ele já está no escritório, né? Tem o nascimento do filho, ele já está no escritório. Mas ele tem que ajudar em casa, ele tem que ficar em casa, ele não consegue dormir à noite, e a Caixa de Assistência dá esse auxílio de até uma anuidade, né? Então, acho muito importante também destacar que esse auxílio ele não se baseia somente numa anuidade, mas para a mãe advogada, nós mantivemos para aquela mãe que comprove carência econômica até 3 anuidades. Tá? Então, é isenção da anuidade mais 3 anuidades. Tá? E dentro desse ponto, Francisco, esses novos benefícios, eles foram gestados junto ao comitê gestor, e eu parabenizo aí o presidente Ricardo Breyer, tá? Pelo trabalho que ele realiza à frente da nossa entidade, liderando esse comitê gestor, na criação desses novos auxílios, principalmente se nós olharmos essa situação de tempo de pandemia. Sim. E tu mesmo já tinha destacado antes, e aí eu acho importante repetir, o trabalho feito pela Caixa de Assistência em relação à saúde mental do advogado. Tá? Nós estamos fazendo um trabalho aí de ponta, pioneiro no Brasil inteiro, de ofertar consultas online por R$ 39,00 junto à plataforma Psicologia Viva, subsidiadas pela Caixa de Assistência, com diversos especialistas de diversas matérias, né? Então, é um trabalho feito pela doutora Claridê, que foi relatora desse projeto junto à Caixa de Assistência, que reverberou no Brasil inteiro, né? Hoje, diversas caixas de assistência, inclusive nós nacionalizamos esse projeto junto a essa plataforma Psicologia Viva. Esse ponto desse trabalho foi fundamental, e aí eu acho que vale, Francisco, a gente trazer aqui o trabalho que nós fizemos em relação à campanha de vacinação do advogado. Lá no finalzinho de março, nós conseguimos levantar e manter, justamente no início da epidemia do coronavírus, a nossa campanha de vacinação de pé, né? E foi aí um golaço nosso, digamos assim, ter conseguido mantido as nossas vacinas e ter feito a distribuição de logística justamente naquele pior momento da pandemia, onde nós estávamos chocados com o fechamento, né, dos comércios. Prefeitos naquela época, é bom lembrar, colocavam barricadas na frente das cidades. Nós sequer sabíamos se poderíamos largar lá as vacinas, se era permitido entrar nas cidades. E nós conseguimos fazer essa distribuição da campanha da vacinação, que pela primeira vez foi gratuita para os advogados, né? Os dependentes prosseguiram o pagamento, mas gratuitas para os advogados. E aí, Francisco, é importante dizer que na mesma época, lá no início da campanha da vacinação, nós lançamos o ônibus da advocacia, que é voltado para a saúde do advogado. A Neuza lembra aqui que foram 18 mil doses da campanha de vacinação, e nós estamos com a presença do nosso colega aí de primeira ordem, doutor Fabrício Fay, conselheiro seccional, presidente da Comissão de Direito do Trabalho,
e voltado para que também é um parceiro aí da comissão de vocês. E esse ônibus ele tem um espaço de primeira tecnologia odontológico e gabinete médico também, que nós vamos percorrer todas as subseções do estado do Rio Grande do Sul com esse ônibus. E a gente pretende ter sempre um diretor junto, fazendo essa campanha de saúde, voltada para a saúde do advogado, realmente. Para nós vai ser aí um grande orgulho aí estar trabalhando para divulgar o trabalho feito pela Caixa de Assistência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Foi um momento grandioso com a ajuda do FIDA, é bom dizer. Enfim, são vários pontos do nosso trabalho que não se encerram por aí durante a pandemia. Nós lançamos um manual de retorno ao trabalho presencial, né, que tiveram mais de 4.000 downloads no Brasil inteiro, né, que foi liderado pelo Dr. Gustavo Jurren. E tivemos uma campanha de distribuição de máscaras. Foram 4.000 máscaras, 20.000 máscaras distribuídas no Rio Grande do Sul inteiro, pelas subseções, com parceria com uma empresa de administração de saúde. Enfim, Francisco, eu acho que o enquadramento da Câmara fica melhor se ela ficar de pé. Tá. Fiz esse teste meio que querendo um feedback mesmo. Tá bom. Bom. Então, eu acho que são esses pontos aí que a gente queria salientar contigo. Então, falando um pouco dos nossos novos benefícios, né, principalmente o auxílio inclusão, Francisco, que a comissão leve a divulgação e ainda mais agora com esse censo feito pela OAB, determinado por esse plano nacional já na gestão do Dr. Cláudio Lamáquia, que a gente leve para a advocacia de todo o Rio Grande do Sul, né, Francisco? Presidente, eu quero contar uma curiosidade a respeito do nome desse auxílio que foi criado, o auxílio inclusão. Esse é o mesmo nome de um outro auxílio inclusão, que foi criado por lei, a Lei Brasileira de Inclusão. Só que aquele auxílio inclusão ainda não saiu do papel. É uma lei de 2015. E nós, aqui no nosso âmbito da OAB, que temos esse provimento, que é de setembro de 2017, já colocamos em prática, já tiramos do papel. Por isso é importante ressaltar. É que existe uma diferença entre um e outro. Um auxílio inclusão destina-se às pessoas com deficiência que queiram se lançar no mercado de trabalho e que não queiram também perder, eventualmente, o benefício de prestação continuada que gozem, que tenham. Sim. Aí eles vão receber um adicional que ainda não está definido, está em alguma gaveta da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, desde então, um percentual desse valor do BPC para dar para a pessoa ficar, até para custear, porque a pessoa com deficiência realmente tem um custo de vida mais alto. Então, para que ela possa ir para o seu novo trabalho, se colocar no mercado de trabalho, que é um dos objetivos, não só da Lei Brasileira de Inclusão, como da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que no Brasil já vige desde o ano de 2008. Ou seja, a gente precisa promover a inclusão e tem os mecanismos. Agora, existe uma diferença entre quem realmente tira isso do papel, né, através dessa política, e o que fica como letra morta da lei. Então, é importante assim, dizer que, claro, são dois benefícios que cada um se aplica a um grupo de pessoas, tem o mesmo nome, mas que na prática visam assegurar que essas pessoas, no caso da OAB, permaneçam inscritas na ordem. E, claro, a pessoa só vai fazer jus ao auxílio inclusão se tiver em dia com as anuidades.
né? E por isso da importância de a gente se manter em dia com as nossas anuidades, para que quando precisemos, efetivamente a gente disponha desses benefícios que existem, né? Então, a gente fala do auxílio inclusão. Gostaria de falar desse auxílio que foi criado pela OAB. Esse auxílio que é destinado para pessoas com deficiência, eu imagino que sejam para não fiquem restritos, e não deveriam mesmo ficar restritos à deficiência mental ou à deficiência física, porque a gente sabe que existem outros tipos de deficiência, deficiência sensorial, né, a deficiência visual, que também demandam tratamentos que acabam sendo caros, ou mesmo próteses, coisas que estão sendo incluídas nesse benefício, que, por sinal, tem um valor bem razoável, Sim, né? sim. Que são 3 salários mínimos. Dar um exemplo para ti, dentadura, por exemplo, né? Então, o colega às vezes não tem, que é para quem necessita um instrumento básico de trabalho, a Caixa de Assistência está disposta aí a ajudar os colegas, tá? Incluir dentro do auxílio inclusão, né? Além do auxílio. Então, é algo bastante abrangente, digamos assim, voltados para a coletividade aí dos colegas que tenham qualquer tipo de necessidade para a sua atuação profissional e também para a sua vida pessoal. Nesse sentido, eu recebi até um questionamento recente de uma colega que é mãe de autista, e ela é colega advogada, inclusive integra a nossa comissão, a Cláudia Maia, e perguntou para mim se esse auxílio inclusão ele também é extensivo aos dependentes daquele profissional que não tem a deficiência, mas que tem um dependente comprovadamente carente financeiramente e que precise fazer algum tratamento. Então, no caso de algum tratamento mais caro, isso vem para auxiliar, às vezes até para viabilizar algo que não seria feito, né? Se não tivesse contando com esse apoio, com esse auxílio, né? E eu até respondi para ela, olha, de acordo com com o próprio o entendimento o regimento da Caixa de Assistência, os benefícios são extensivos. Até aproveito para trazer essa colocação aqui na sua presença, porque isso é importante, isso me foi questionado, eu já sinalizei que, a princípio, sim, seriam extensivos àqueles familiares que sejam comprovadamente dependentes. E isso é muito importante, porque, às vezes, o profissional não consegue dar conta da sua rotina de trabalho justamente porque precisa cuidar de um dependente que demanda cuidados mais especiais. Então, esse prejuízo também se aplica àqueles profissionais que não tenham deficiência. Eu não sei se estou correto. Se não estiver correto, poderia ser corrigido. A gente gostaria muito de abranger todos os dependentes na questão dos auxílios, mas nós temos uma restrição dentro dos nossos julgamentos, né? O dependente ele pode usufruir dos planos de saúde, o dependente pode usufruir da estrutura ali do centro de saúde desde que ele se cadastre como dependente, mas nós não podemos estender todos os auxílios de forma ilimitada a todos os dependentes, porque a gente não tem lastro financeiro para tanto. Tá? Então, a nossa ideia nesse primeiro momento é beneficiar aqueles colegas advogados e advogadas, né, com deficiência. Que sejam diretamente com a deficiência, eles próprios. Exatamente. Uhum. Possibilite que ele exerça na plenitude a profissão, né, da advocacia, que possa, enfim... Essa foi uma dúvida que surgiu, que, claro, nada impede que a gente sabe da possibilidade de haver uma análise de cada caso, e cada caso vai demandar um olhar mais cuidadoso, né, digamos assim,
para que, eventualmente, possa ser autorizado numa situação particular, como já vimos que aconteceu. E, claro, fica como regra isso ser deferido para o profissional mesmo, profissional esse que... Exatamente. Perfeito. Isso, acho que os nossos pontos aqui de abrangência da apresentação também vale salientar a estrutura que nós temos hoje, né, em Porto Alegre, no interior do estado, também estrutura física, tanto na Washington Luiz com o nosso centro de saúde, o trend na frente do fórum. É lógico que agora está funcionando tudo de maneira precária, né? Mas são estruturas aí que a Caixa de Assistência oferta e que o advogado precisa saber que a ordem também oferece, né? A Escola Superior de Advocacia tem cursos gratuitos online, né, Francisco? É sempre bom a gente referendar esse trabalho feito também pelos outros braços do sistema OAB, tão bem coordenado aí pela doutora Rosângela, a nossa ESA, faz um trabalho espetacular com toda a sua diretoria. Então, está aí para abraçar a advocacia do Rio Grande do Sul. Apesar do momento de pandemia, o presidente Breyer é sempre um lutador quando briga aí nas causas da Ordem dos Advogados do Brasil, e assim tem sido na luta aí pela reabertura dos fóruns, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul agora passa pelo pior momento de pandemia, que o nosso estado, infelizmente, vai ser um dos mais atrasados do Brasil a voltar às atividades na plenitude, mas mas é importante que o advogado saiba que esses auxílios eles estão num contexto maior, que é um contexto aí do trabalho feito pela nossa entidade na época de pandemia. É importante mesmo, porque eu lembro que, aí falando uma experiência pessoal, logo no início dessa pandemia, presidente, sabe que eu fiquei com um pouco de dó do nosso presidente Breyer, viu? Porque Sim. imagina só a pressão em cima da presidência da OAB em relação a esses... simplesmente o judiciário parou e tinha mesmo que parar, mas passado um tempo, as pessoas começam a demandar, porque o judiciário é um serviço essencial, não poderia parar, e se parasse, teria que franquear todos os meios remotos possíveis, né, para que parasse o atendimento físico e que o atendimento remoto pudesse continuar. Então, ou seja, os servidores poderem trabalhar de casa, né? A gente sabe que os processos hoje, na sua maioria, praticamente em todas as esferas, são eletrônicos, e os processos antigos, só que, enfim, as comarcas do interior sofrem um pouco mais com isso, sobretudo as comarcas do interior, né, presidente? E nesse sentido, também eu ouvi ontem uma informação importante a respeito da colaboração da Caixa nas salas do interior, que podem ser... Às vezes, as salas do interior são as próprias sedes das subseções, né? E são 106 subseções que nós temos aqui, e nem todas contam com uma sede própria, às vezes a própria sala da OAB. E a OAB é que tem que dar esse exemplo de chamar o judiciário e mostrar para eles que a gente também a gente, de acordo com a Constituição, a gente é essencial à administração da justiça e fazer efetivamente a nossa parte de colocar à disposição toda essa capilaridade que tem a OAB para viabilizar isso. Então, eu fiquei pensando na época, que vida dura que deve ter o presidente de ter que lidar com essa situação, e sendo que temos também todos os nossos problemas pessoais, né, que todo mundo ficou com medo mesmo, e com medo mesmo tinha que fazer alguma coisa, não poderia ficar parado, né? É de se saudar essa solidez, né, e essa perseverança, né, que tem mostrado a nossa diretoria, né, fazendo mantendo essa luta, né, que é praticamente uma luta, né, para que a gente consiga advogar. E também queria aproveitar que falei no presidente Breyer e dizer que foi na gestão do presidente Breyer que a nossa comissão, enfim, foi criada, e não que ela já não existisse anteriormente, nós éramos uma subcomissão
no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, e então fomos guindados à condição de comissão especial na gestão do presidente Breyer, e hoje temos um pedido lá no Conselho para que nos tornemos uma comissão permanente. Tenho certeza que será aprovado, e talvez seja mais um grande feito dessa gestão do presidente Breyer e também extensivo. A doutora Jaqueline aqui nos parabeniza e pede para deixar salvo aqui, né, Francisco, a live e depois compartilhado na comissão. Eu vou ter que contar com a ajuda da Luciana, viu? Porque se depender de mim para salvar essa live aqui, não sei. Eu acho que tomara que a Luciana me ajude nisso também. É difícil. E também, assim, deixar o meu grande abraço a todos os membros da comissão pelo trabalho belíssimo. Conte sempre com a Caixa de Assistência. Depois da pandemia, eu vou querer fazer uma visita aí numa reunião da comissão para que a gente faça esse lançamento aí de maneira presencial. Tá bom, Fran? Que ótimo. Vamos. E não sei se precisa ser depois da pandemia. Se quiser, a gente já coloca isso para a pauta da nossa próxima reunião, e daí fica, mesmo online, né? A gente, com o maior prazer, vai. E aí eu vou, e se possível, a doutora Maria Helena nos acompanhar nesse encontro, porque realmente vai ser tema a gente tem de relevância para tratar. Vai ser um grande avanço que a gente conquistou aqui com o Auxílio Inclusão, e justamente vai ficar muito justificada a sua presença na nossa reunião. Vamos ficar muito honrados. Sem dúvida alguma, Francisco. Então, assim, reitero a minha parabenização, agradeço pela live aqui, pela nossa conversa, nosso bate-papo aí com todos os colegas, que nós levemos a informação, essa defesa dos advogados com toda a riqueza tua tratada aí de temas dos desafios vividos por aqueles profissionais com deficiência. Obrigado, viu, Francisco? Obrigado, muito obrigado, um grande abraço. Um abraço, doutora Maria Helena, abraço a todos os nossos ouvintes. Vou tentar gravar essa live aqui agora e em seguida eu falo com a comunicação lá da Caixa e vai estar já disponível aqui no nosso... Abraço, Marcelo, abraço a todos os colegas aí que nos assistiram. Até mais.